Estamos aqui agora efetivamente para o primeiro vídeo. Primeiro eu quero agradecer a vocês todos o incentivo, o apoio, as curtidas. Vocês já deram uma curtida aqui, já seguiram o canal? Muitos alunos e ex-alunos falam comigo: professor, tem que pedir para tocar o sininho, então aperta o sininho aí embaixo, galera, por favor. Bom, o projeto está começando, mas eu estou muito feliz. Em 3 dias de canal a gente tem mais de 1000 curtidas, mais de 1000 inscritos, melhor dizendo. Eu vou me adaptando a essas linguagens. Então eu queria passar para vocês a felicidade desse incentivo, desse apoio, ok? E já aproveito para pedir desculpas pela inversão no tema. Eu pretendo gravar o mais rápido possível. Eu tinha anunciado um vídeo sobre essa questão da pandemia, história, doenças ao longo da história da humanidade, mas eu vou fazer uma inversão por conta do caso que aconteceu nos Estados Unidos e que teve uma repercussão também muito grande em relação à violência, uma onda de violência. O George Floyd, um afro-americano que acabou sendo executado por um policial, apesar de toda a súplica e o pedido para que não estou conseguindo respirar, I can't breathe, eu não consigo respirar, e o joelho do policial no pescoço desse afro-americano, desse cidadão americano, ignorando o seu apelo, ignorando o seu pedido, esse americano acabou falecendo, né, veio a óbito. Infelizmente não é a primeira vez, não é a primeira vez. A história recente dos Estados Unidos traz Oakland em 2009, traz Baltimore, traz Ferguson em 2014, traz Minneapolis em 2020. A morte do George Floyd, ela deixa mais uma vez clara a situação de racismo explícito, estrutural que existe nos Estados Unidos. E se a gente fizer um paralelo com o Brasil, o nosso racismo aqui ele é hipócrita, nosso racismo aqui ele é completamente mascarado, tão violento quanto, tão opressor quanto, tão assassino quanto, ou mais até. Com a diferença de um discurso cada vez mais mascarado, cada vez mais falso, hipócrita. E lá a gente consegue ver, por exemplo, um papo que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, a gente consegue ver como foi em Charlottesville em 2017. As pessoas se autodeclaram de maneira muito explícita: eu sou nazista, eu sou supremacista branco, e não tem constrangimento em falar esse tipo de coisa. Para falar de George Floyd, para falar de racismo, para falar de Estados Unidos, não tem como passar pela história, não tem como não falar da história. Tem que ter história. Esse é o propósito do canal. Quando eu falo de Estados Unidos, é um país dividido desde sempre. É um país onde a sua colonização, uma ex-colônia inglesa, já marca uma divisão entre as 13 colônias, onde as colônias do norte tiveram aí uma característica de povoamento, como costuma-se chamar, costuma-se falar, enquanto que as colônias do sul foram sempre colônias de exploração, com o uso inclusive da mão de obra africana escravizada. É um país que carrega na sua história a formação de um povo dividido, da formação de um modelo ao norte exportador, de um modelo ao norte industrializado, com mão de obra livre, ok? Enquanto que no sul a escravidão é o que ditava o tom daquelas colônias. Isso avança, os Estados Unidos se torna independente, diga-se de passagem, a primeira colônia das Américas a obter a independência, a fazer o rompimento com a metrópole europeia, como no caso, eu estou falando de Inglaterra, influenciado por ideais iluministas, Thomas Jefferson na sua declaração, enfim. Nascia ali a primeira República das Américas, nascia os Estados Unidos da América. Dividido, não há dúvida. Esses modelos de norte e sul, eles vão continuar crescendo, apesar de todo o processo que vai acontecer em relação à marcha para o oeste, em relação à expansão. Chega a Guerra Civil Americana. Isso já em meados do século XIX, a Civil War, ela acontece entre 1861 e 1865, e essa guerra civil, ela chega ao auge dessa diferença entre os dois modelos. O norte industrializado, com mão de obra livre, o sul ainda atrasado, com mão de obra escravizada, africanos escravizados, e isso acaba chegando no momento onde a eleição de Abraham Lincoln, ok, vai dar o tom da Guerra Civil. Lincoln defendendo os interesses do norte, dos estados do norte, defendendo os interesses abolicionistas,
ele vence a eleição e isso gera uma resposta imediata dos estados sulistas, que eram escravistas. Esses estados eles se juntam, formam os chamados estados confederados, e a partir dali, nos próximos 4 anos, nós temos a famosa Guerra Civil Americana, que foi uma guerra violenta demais. Para se ter noção do tamanho da violência dessa guerra, onde um dos temas, se não o principal, era a questão abolicionista, teve mais mortos ali do que, obviamente, a Primeira e Segunda Guerra Mundial simultânea. É óbvio que a gente não pode perder de vista que é uma guerra civil lá, Abdala, mas foi nos Estados Unidos, e sendo nos Estados Unidos só vão morrer americanos. Claro, mas mesmo juntando uma Primeira Guerra Mundial e uma Segunda Guerra Mundial, o número de mortos ali foi absurdamente alto. Então essa guerra civil ela traz resultados devastadores para esse tema que a gente está conversando. Fazendo um paralelo com a história do Brasil, o processo abolicionista aqui ele foi quase uma construção. Ele foi acontecendo ao longo, principalmente da segunda metade do século XIX. Claro que a princesa Isabel, quando assina lá no dia 13 de maio de 1888 a abolição, não foi exclusivamente por uma questão humanitária, ali existem vários fatores embutidos, mas o processo abolicionista no Brasil ele vem caminhando desde Eusébio de Queiroz, em 1850, com o fim do tráfico intercontinental. Aí você fala depois, a gente pode trazer o ventre livre, a lei dos sexagenários. Então existe todo um processo, tanto que quando em 1888 a Lei Áurea foi assinada, a gente já não tinha um número gigante de africanos escravizados por aqui. Já nos Estados Unidos a história é diferente. A abolição lá, na verdade, ela foi decorrente desse contexto de guerra. Por que decorrente? Porque ali os estados sulistas e escravistas eles não aceitam esse processo abolicionista, por isso o rompimento, por isso uma guerra civil. E eles são derrotados. Tanto que a bandeira dos confederados, que é uma bandeira tradicional, hoje inclusive símbolo de movimentos supremacistas, isso fica nítido, de novo, eu vou fazer referência o tempo inteiro a Charlottesville, porque foi um episódio muito recente. Essa bandeira dos confederados que aparece aí para vocês, ela marca essa luta racista, essa luta de uma supremacia branca. Esses confederados perdem a guerra, esses confederados são obrigados a aceitar todo o processo abolicionista, e é nesse contexto que vai surgir o movimento da KKK, em inglês KKK, traduzindo esse movimento conhecido como Ku Klux Klan. Vem da palavra grega kuklus, que significa círculo, clã, a ideia de grupo, de tribo, de família. E a Ku Klux Klan ela surge exatamente nesse contexto do pós-guerra civil. Por quê? Os sulistas, não aceitando o processo abolicionista, eles começam, na verdade, a perseguir negros. Alguns se referem como uma coisa jocosa, uma brincadeira, entre aspas. Esses caras eles começam a ameaçar, começam a intimidar, começam a bater. Esses caras, na prática, começam a incendiar casas, começam a enforcar. E esse movimento cresce. A KKK ela acaba ganhando cada vez mais um contorno, ganhando cada vez mais adeptos, e esse discurso supremacista branco ele vai ganhando cada vez mais força. Eu só chamo a atenção de vocês porque nesse primeiro momento da KKK, eu costumo falar que é a primeira onda da KKK, não havia uma base religiosa propriamente dita, tá? Mas eles já praticavam aquele uniforme branco, capuz, montados a cavalo. E quando ela volta, num segundo momento, numa segunda onda, já no início do século XX, eu falo a partir de 1915 que ela ganha força, porque é lançado nos Estados Unidos um filme chamado Birth of Nation, que significa o nascimento de uma nação. É um movimento, é um filme que traz ali o movimento da KKK, da Ku Klux Klan, onde esses caras aparecem como salvadores, já portando revólver, arma, encapuzados em cima de cavalos. Esse movimento, esse filme, esse contexto do início do século XX, ele não é uma mera coincidência. Os Estados Unidos, nesse início do século XX, estão surgindo como uma potência ainda maior. Já se destacavam na América, desde a doutrina Monroe, em 1823, já vinham assumindo um protagonismo no continente americano, e na virada para o século XX, absolutamente.
Tanto que ao fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já é a potência, já é uma potência militar, econômica, diria até política. Ele consolida essa força durante a guerra, principalmente nas exportações altamente lucrativas para uma Europa que está em guerra, em confronto. A Abdala, mas os Estados Unidos entrou na guerra, não entrou? Entrou em 1917. Virou, inclusive, o contexto da guerra. Mas os Estados Unidos manteve-se isolado. A guerra aconteceu principalmente no continente europeu. Os Estados Unidos está do lado de cá do Atlântico. Então, os Estados Unidos ele enriquece, ele cresce, a Europa está em guerra, está em crise, muitos imigrantes chegam às Américas, em especial com destino nos Estados Unidos. É aí que a imigração vem muito forte. E é nesse contexto que surge a segunda onda da KKK. Por quê? Porque a onda imigratória é grande demais. Isso vai provocar um certo medo, um certo receio entre o povo americano, entre os estadunidenses. Esse discurso de raça, esse discurso de superioridade, eu não posso falar de uma xenofobia porque não é o contexto ainda, isso ganha força. E aí, essa segunda onda da KKK ela já traz consigo todo um contexto religioso, toda uma base religiosa, com a cruz em chamas, com cerimônias praticamente religiosas, e é impossível da gente não fazer uma ligação com os dias atuais, inclusive do Brasil. Ok? Quem de vocês nunca viu foto dos Estados Unidos, por exemplo, pessoas com a Bíblia numa mão e um fuzil na outra? Olha como a base religiosa, ela inclusive não se dissocia da questão do armamentismo, da questão bélica nos Estados Unidos. E se você trouxer para o Brasil, é muito recente. A gente, em eventos religiosos, você vê pessoas fazendo sinal de arma. Você vê um presidente da República ganhar uma eleição fazendo arminha com crianças em eventos religiosos e por aí afora. Então, essa segunda onda da KKK, no início do século XX, a partir de 1915, 1920, ela traz em si já um contexto com uma base religiosa. Ganha força. E mais uma vez ela vai ser perseguida, vai ser combatida, esses ideais de supremacia, de racismo, de enforcamento. A cena de 2 negros na árvore enforcados e as pessoas olhando, se tivesse celular certamente estariam fazendo selfie com 2 corpos pendurados na árvore. Você tem nessa cena pessoas rindo, numa vibração absurda. Você troca essa corda pelo joelho do policial, não vai fazer a menor diferença, é a mesma situação em épocas diferentes. Então esse movimento é perseguido novamente, ele cai de novo no desaparecimento, não sei se seria a palavra mais adequada, ele desaparece, mas a ideia continua viva, esses supremacistas continuam trabalhando, esse movimento retorna no pós-Segunda Guerra, a partir de 1945, e vai perdurar a década de 60, 70, 80, 90, quando novamente cai numa espécie de clandestinidade. E a gente chega ao século XXI. Como eu falei no começo para vocês, o que aconteceu em Minneapolis com George Floyd não é uma novidade, infelizmente. Isso vem se repetindo. E esse episódio, especificamente, ele ganha um ingrediente ainda mais complicado, que é o momento atual que a gente vive. A gente está falando de uma pandemia. A gente está falando de um momento onde muitos até costumam falar de maneira meio utópica que é um vírus democrático. Absolutamente de democrático ele não tem nada. Abdala, mas ele afeta as pessoas de todas as camadas. Bom, até aí isso não é sinal de democracia. Até porque o tratamento disso é mais complicado. Quem está sofrendo efetivamente na pele em maior número, de maneira avassaladora, são as camadas mais desfavorecidas. São os trabalhadores, são os pobres, são os negros nos Estados Unidos, onde não tem um sistema de saúde pública. Então esse ingrediente a mais, que não é pouca coisa, uma pandemia, isso tudo fez esse caldeirão transbordar. Por exemplo, aquela foto que rodou a internet da delegacia do prédio, né, da polícia em chamas, e esses protestos de maneira sequenciada, todos os dias acontecendo. Black Lives Matter, né? Vidas negras são importantes, isso chega aqui. E o que eu chamo a atenção sempre é que nós, no Brasil, nós temos uma história também de escravidão. Nós temos uma história também de racismo estrutural. Aqui o nosso racismo é hipócrita, mas ele existe, ele é tão violento ou mais.
Essas cenas que a gente viu com o Floyd, ela acontece na periferia, ela acontece nas áreas mais pobres. Esses sintomas, esses sinais que a gente tem visto aí não são mera coincidência. Um presidente fazer uma live com um copo de leite na mão, isso não é uma mera coincidência. Uma reunião ministerial onde se afronta efetivamente instituições democráticas, isso não é uma mera coincidência. A gente está passando por um momento aqui no Brasil onde o caminho está se perdendo em relação a qualquer instituição, a qualquer Estado democrático de direito. E me estranha, por outro lado, esse discurso pró-Estados Unidos, se a gente lembrar, por exemplo, que há muito pouco tempo atrás teve um fuzilamento por militares com 80 tiros de fuzis num chefe de família negro que passava numa área onde tinha uma blitz durante a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro, onde esse carro, por alguma confusão, não parou no lugar devido, não obedeceu o que tinha sido pedido, e simplesmente os militares fuzilaram o carro, mais de 80 tiros de fuzil. Esse chefe de família negro morreu, inclusive um catador de papel tenta ajudar a família, acabou morrendo também, e eu não lembro, sinceramente, de ter visto tanta manifestação, como na morte da menina Ágata, como na morte do jovem João recentemente. Mortes como essas, elas são deveriam ter uma repercussão e uma comoção tão forte ou muito mais forte até do que essa que a gente está vendo. Então o racismo no Brasil ele é muito calcado nessa ideia de uma falsa democracia racial. A gente tem aí a obra do Gilberto Freire, da década de 30, Casagrande e Senzala, que acaba trazendo uma certa ideia de uma democracia racial. Não que fosse talvez a intenção de trabalhar com esse conceito, mas que acabou se consolidando essa ideia de uma democracia racial. Onde brancos, onde negros, onde nativos acabaram se misturando, se miscigenando de maneira muito pacífica, muito tranquila. Não! Nativos resistiram à escravidão, nativos resistiram ao processo de aculturação, nativos continuam resistindo e cada vez mais perseguidos, seja no discurso do governo, seja pelo descaso de grande parte da sociedade. Os negros, os africanos escravizados, eu vou sempre repetir a frase da Makota Waldina, faleceu recentemente, inclusive, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de africanos escravizados. Isso faz uma diferença absurda. A escravidão é uma condição que é imposta. A gente, quando fala do processo abolicionista no Brasil, a gente tem um processo aí absolutamente excludente até hoje. E esse conceito, essa noção de uma democracia racial, ela acaba alimentando esse discurso hipócrita que a gente tem por aqui. O que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos, o que acontece aqui no Brasil, em várias regiões, em várias periferias, em várias comunidades, é algo que precisa, sem dúvida, ser combatido. Você tem um movimento negro na década de 60 nos Estados Unidos que começa a gritar para o mundo dessa perseguição, dessa divisão que existe por lá, desse racismo estrutural que existe por lá. Aí você envolve o próprio Malcolm X, o Malcolm X, você tem o Martin Luther King, tem o movimento dos Panteras Negras. Enfim, são vários movimentos da década de 60 que começam a questionar, a pleitear, a lutar pelos direitos civis desses afrodescendentes, desses afro-americanos. Precisamos estar sempre com essa bandeira levantada. Você ouve de vez em quando pessoas falando hoje em dia, mas não são só vidas negras que importam, são todas as vidas. É óbvio que são todas as vidas. Mas o branco não perde sua vida porque é branco. O negro perde a sua vida porque é negro. Então, quando hoje a gente vê aqui no Brasil cenas como leite sendo tomado numa live, quando a gente vê uma saudação nazista, quando a gente vê um desfile de tochas na rua, isso não tem outra referência, não há historicamente outro sinal, senão o sinal da supremacia. Ok? Por exemplo, eu posso me referir à questão de Charlottesville de novo, quando marcharam com tochas acesas. Isso é uma referência a KKK. Isso, inclusive, é uma referência à Alemanha nazista. A gente tem esses sintomas, esses sinais que são nítidos, são muito claros para quem quiser ver.
é preciso se combater. E para terminar a minha fala, eu só queria lembrar a você que é brasileiro, a você que é brasileira, que a nossa Constituição Federal, ela trata essa questão do racismo como crime. Crime inafiançável, crime imprescritível. Ok? Está registrado na nossa Constituição. Eu deixo aqui, galera, meu muito obrigado para vocês. Curtam, quem não curtiu, compartilhe o vídeo, compartilhe o link. A gente, para tentar fazer cada vez mais aí um debate legal, eu vou estar tentando sempre alternar, inclusive com conversas, com convidados, para não ficar sempre uma mesmice. Peço desculpas pelo primeiro vídeo, pelos erros, enfim, a gente está aprendendo, eu vou aos poucos me informando melhor e conhecendo melhor, mas eu quero deixar claro uma coisa: todos os assuntos que a gente for trabalhar tem que ter história, porque a história é a base disso tudo. A gente, ao entender o que aconteceu, a gente entende, a gente consegue clarear o raciocínio sobre o que acontece hoje, ok? Tem que ter história, galera. Ó, beijo grande, muito obrigado pela ajuda e incentivo de todos vocês. Até o próximo vídeo, beijo!